Depois do Supremo Tribunal Federal retirar o sigilo da gravação da reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, a Polícia Federal deve reanalisar a lista de monitorados pela ABIN. O repórter Bruno Pinheiro tem mais detalhes sobre esse caso. Ramagem e Bolsonaro estão proibidos de se falar, Bruno? Boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, não, essa informação já foi esclarecida e não atinge Alexandre Ramagem e nem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu já vou explicar. Antes, ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender juntos essa, então, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que inicialmente houve uma confusão entre os advogados de Alexandre Ramagem, que não entenderam ali de que forma que seria exatamente isso, se afetaria Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí houve um esclarecimento que não. Essa nova decisão afeta somente os últimos alvos da investigação, da operação da Polícia Federal na última semana, justamente sobre um esquema de espionagem clandestina. Mas o que vai acontecer nos próximos dias? É de interesse dos investigadores da Polícia Federal reanalisarem essa lista extensa, na verdade, conforme a investigação já indicou, nomes de autoridades, de ministros do Supremo Tribunal Federal, nomes de representantes do Congresso Nacional, como Arthur Lira, nomes como ex-governador de São Paulo, João Dória, e diversos nomes do Congresso Nacional. A ideia é tentar entender por qual motivo essa espionagem acabou acontecendo, se pelo fato de serem oposição ou por alguma outra complicação, alguma outra situação que levou a essa espionagem clandestina em aparelhos celulares e também em computadores que foram invadidos de acordo com a investigação. Isso chamou a atenção hoje de Ramagem, do ex-presidente, porque as convenções começam no dia 20, no final de semana, e Ramagem vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro estará ao lado de Ramagem, assim como os filhos do ex-presidente, para tentar aumentar ali o número de votos e reforçar essa campanha. A gente antecipou aqui na última semana que os filhos do ex-presidente vão entrar com força no horário eleitoral, inclusive, e se de fato essa nova decisão oferecesse alguma restrição na comunicação entre Ramagem e o ex-presidente, isso iria dificultar e muito. Então, isso não acontece, eles estão autorizados para ter qualquer tipo de contato. Somente Valdemar da Costa Neto, que não vai falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar, a gente relembra que amanhã, na quarta-feira, Alexandre Ramagem será ouvido no Rio de Janeiro, novamente no mesmo inquérito, na mesma investigação sobre esse esquema de espionagem clandestina. Ontem nós ouvimos aquele áudio de uma reunião aqui no Palácio do Planalto envolvendo advogadas do senador Flávio Bolsonaro, Augusto Heleno, Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa discussão toda acabou gerando toda essa repercussão e que alguns acreditam que isso vai arranhar a imagem de Ramagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliados dizem que não, que a relação segue firme e forte até as eleições. Volto com você, Tiago. É isso. A gente continua acompanhando as investigações da PF, claro, Bruno, e também todo o bastidor político com você. Bom trabalho, até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, por que a PF vai reanalisar essa lista de pessoas que teriam sido grampeadas ou monitoradas pela ABIN? E há essa reclamação de pessoas que teriam sido vítimas, né? Que teriam sido monitoradas. Por que isso vai acontecer e o que isso importa para a investigação? Importa para a investigação, Tiago, de que se ali no rol de investigados pela ABIN só constarem nomes de opositores, de pessoas que fazem críticas ao governo, poderia haver um indício de uma manipulação de um órgão de Estado, de investigação, de segurança nacional, até para atender a finalidade política ou até mais do que isso, finalidade pessoal dos representantes que ocupavam os cargos eletivos na época do ex-presidente Bolsonaro. Então essa é uma primeira análise. Não significa que se haver ali na lista só opositores, só por isso a ABIN teria sido utilizada com esta finalidade. É necessário que haja uma prova, principalmente uma prova de dolo e de conexão, nexo de causalidade entre tudo isso. Mas, de fato, é a linha de investigação, o que, se for comprovado lá na frente, é um fato grave, porque a agência deve atender aos interesses públicos, ao interesse nacional, sobretudo, e não deve ser utilizado como maquinário de quem quer que seja para os seus
interesses. Essa é uma questão importante a ser analisada pela Polícia Federal, mas há, naturalmente, um longo caminho pela frente.